André, antes mesmo da gente falar de Renan Santos, tem uma outra questão que eu acho que é muito interessante e que gera uma discussão aqui na nossa audiência, nas redes sociais, é do quanto o Flávio Bolsonaro, dentro já do esquema ali dos áudios com o Daniel Vorcaro, tem um entendimento ou um não entendimento do porquê ele não está sendo investigado. Vale sempre a gente reforçar aqui. O Flávio Bolsonaro não é investigado pela Compliance Zero, né? Jacques Wagner é investigado, Ciro Nogueira é investigado, tem diversos empresários sendo investigados, família do Daniel Vorcaro sendo investigada, um montão de gente presa, inclusive Daniel Vorcaro, mas o Flávio Bolsonaro não é investigado pela ligação dele com o Dark Horse e muito menos disso aqui que a gente está falando da apuração do Tássio Lohan. Mas tem esse não entendimento, André, do porquê, então, ele não é investigado, já que ele tem uma relação de negócios, de amizade primeiro e de negócios com o Daniel Vorcaro. Olha, ainda tem que se chegar de fato a questão. Eu não sou jurista, Sim. mas a questão material com relação ao Flávio. Então, vamos tocando, vamos tocando. Só que isso, no plano simbólico, no plano político mesmo, você vai, digamos, quebrando, de alguma maneira, o nome do Flávio. Essa é uma verdade. Nós temos uma pré-campanha que já é uma campanha, de fato. Então, como que você no comando de campanha do Flávio, como que você vai trabalhar isso? Já temos que responder, e é muito, muito, muito difícil, Natália. Então, o Flávio entra num processo que ele não eu imagino que ele não esperava. "Não, vai ser tranquilo, enfrentar o Lula, pá vamos bater para lá, para cá", só que veio em cima dele. E você veja, ontem a entrevista anteontem que o Valdemar Costa Neto deu, pra CNN, que o Valor Econômico replicou muito bem ontem, na edição de ontem do jornal, eh, o o Flávio não estava preparado para ser candidato, quer dizer, parece que estão jogando ele ao mar. Então é muito ruim para ele, para a candidatura dele, para os apoiadores dele, como é que fica, essa situação. Realmente tudo é o inferno astral completo para ele de fato eu não sei para onde vai. É isso. A gente segue acompanhando, né? A gente já falou sobre isso, sobre o quanto o Flávio Bolsonaro lá atrás tinha dito que seria uma candidatura bolsonarista moderada. E a gente já vê que antes mesmo da candidatura, né? Antes mesmo do registro da chapa dele, ele nem tem chapa ainda. É esperado que ele indique o vice ou a vice dele agora, no sábado, na convenção partidária. Mas antes mesmo disso, já sai do caminho da moderação, né? Com a briga da Michelle, com diversas declarações. A gente vai falar bastante daqui a pouquinho, André, sobre a declaração contra as urnas eletrônicas, né, contra o processo eleitoral, ou seja, uma aproximação cada vez maior da campanha que foi vitoriosa de Jair Bolsonaro, do pai dele, lá em 2018, de vir justamente com esses discursos mais radicais, que jogava para a galera, né, do contra o sistema, de estar tudo errado aí, tudo que está acontecendo é errado, a gente precisa combater, que também tem um flerte com o discurso do Renan Santos. O Renan Santos que é isso que eu te falei, a gente começou a falar de eleições de 2026, já apareceu um montão de mensagem aqui do Renan Santos, então acho que é bom da gente falar um pouquinho sobre ele. Esse caminho que o Renan tem tentado fazer de não se colar ao bolsonarismo e não se colar ao lulismo, de tentar se colocar, não sei nem se um terceiro caminho pelo meio, que não é sobre isso, né? Mas é um terceiro caminho. Sim, o que nós temos, o Renan Santos é uma novidade que chegou aí no MBL/Missão, que é o nome do partido, né? A gente tem o Kataguiri, o Mamãe Falei, que foi caçado por bobagens, né? Quer dizer, são nomes que estão aí, estão circulando já. E realmente, como você falou, Natália, eles se utilizam de um discurso muito parecido com o que o Bolsonaro
utilizou em 18 e cola, e cola. E a política é isso, a política vai desgastando, ela se desgasta em relação aos cidadãos. Então, 2018 era isso, 26, 8 anos depois, realmente pode ser algo que agora isso cole, isso case com essa conjuntura atual, não sei. Uhum. Mas, o que nós temos é isso. Então, e ele, como ele ultrapassou o Caiado, deu um 9-7. Vamos esperar Datafolha amanhã, inclusive, É, sexta-feira. sim. Como é que vai se dar, como é que vai ser essa situação, esse quadro geral, né? Eu me lembro em 94, o Prona, o velho Prona com o Enéas foi o terceiro colocado. Você tinha Brizola, você tinha Esperidião Amin, partidos grandes, nomes fortes que ficaram abaixo do Enéas. A candidatura Renan Santos pode entrar nesse quadro e fazer uma bancada importante no Congresso. E isso que a gente tem que Exatamente. olhar também. Exatamente. Muitos deles estão olhando isso, né? Isso também aconteceu com a vinda do bolsonarismo, né? Com Jair Bolsonaro. Claro, quando ele surge em 2018, ele ainda não é um líder de um movimento. Hoje a gente consegue claramente falar de lulismo e bolsonarismo, né, André? Inclusive por toda a transformação no Congresso que essa ala da direita radical, né, ou extrema, começou a ser construída ou mais reforçada com a existência do Jair Bolsonaro e desses outros elementos que foram sendo trazidos com ele, né? Mesmo de 2018, mas principalmente de 2022, com a perda de Jair Bolsonaro e ele não aceitando as eleições e tudo que veio depois. Mas o Congresso foi bastante renovado ali. E mais também, né? Foi em 2020, nas eleições municipais, já teve esse movimento, né? Da quantidade de prefeituras que, por exemplo, a esquerda perdeu e a direita ganhou muito de gente que encostou no Jair Bolsonaro para conseguir fazer a sua eleição. Não, sem dúvida. Você tem um movimento que vem crescendo a partir antes de 18, 17. Vamos lá. Eu me lembro de um evento, Natália, que eu tive na Câmara dos Deputados. Eram três frentes parlamentares de assuntos similares e o Bolsonaro estava surgindo. O Bolsonaro surgia, aparecia como um ator que poderia ser importante. E até um cliente meu tira uma foto minha com o Bolsonaro, tirei a foto dos dois. Bacana. E mandei para ele. Apaguei a foto, mandei para ele. Mas ali já se mostrava esse movimento, essa mobilização, esse fato que concretizou com a eleição dele um ano depois, um ano e meio depois. Isso foi em junho 17. Foi na sequência, um ano e meio, menos de um ano e meio depois, que ele foi eleito presidente e criou o termo bolsonarismo. Bolsonarismo é uma realidade que nós temos, que o PT, a esquerda, tem que enfrentar, não pode correr para lugar algum. E o Flávio hoje enfrenta isso, né? Encara isso como a continuação. Tem o carisma do pai? Não tem. Tem o peso do pai? Não tem, mas ele tem que trabalhar isso. Essa é a situação, essa é a questão, Natália. Então, como que vai se dar essa evolução até o pleito em outubro, não é? Mas é o que temos. E é um embate, mais que o debate, um embate muito interessante para quem observa a política. E um intervalinho, mas daqui a pouquinho a gente volta a conversar aqui. Você que está com a gente pela sua TV, tem intervalo, tá? Esse é o primeiro do Acorda Metrópolis dessa quinta-feira, mas daqui a pouquinho você volta a se juntar a gente aqui no canal no YouTube. No YouTube a gente não tem intervalo, então se você prefere a programação sem o intervalinho, corre aqui para o nosso canal,
você segue ao vivo com a gente, tá certo?